Bom, vamos agora à apresentação do relatório de máquina CC, levantamento da curva de magnetização do aluno Matheus Barros Oliveira, da professora Úrsula Regende, da disciplina de Máquinas Elétricas CA 2022. Bom, o objetivo dessa prática é levantar a curva de magnetização em vazio do gerador CC. Vamos para a introdução teórica. Bom, os motores de corrente contínua é um dispositivo que converte energia elétrica em energia mecânica. O motor CC basicamente é composto pelos seguintes elementos: um estator, que é a parte fixa do motor, ele geralmente contém um ou dois ímãs permanentes que criam um campo magnético constante. Um rotor ou armadura, essa é a parte rotativa do motor. O rotor é composto por várias bobinas e um fio condutor. O comutador é uma espécie de interruptor rotativo que inverte a direção da corrente elétrica nas bobinas do rotor a cada meia volta, e as escovas, sendo que as escovas são feitas de material condutor e são mantidas contra o comutador por molas. Elas permitem que a corrente elétrica flua do computador para as bobinas do rotor. Então aqui a gente tem uma imagem que a gente consegue ver a armadura, né, que é a parte rotativa, a escova, as escovas, o computador, aqui é a carcaça, né, onde a gente tem os ímãs permanentes. E aqui também a gente consegue ver, né, uma outra visão do campo magnético, né, que é o estator, a armadura composta pelo computador e pelas escovas de carbono. Bom, o motor CC ele também pode funcionar como gerador, né? Então, o movimento do rotor, quando o rotor ou a armadura do motor gira, suas bobinas de fio condutor se movem em um campo magnético fornecido pelos ímãs do rotor, do estator. Esse é geralmente realizado por algum tipo de movimento, né? Alguma força externa, né? Um motor a vapor, uma turbina eólica ou hidráulica, ou mesmo manualmente. A mudança do campo magnético através das bobinas do rotor induz uma corrente elétrica nelas. Este é um exemplo da lei de Faraday da indução eletromagnética, que afirma que uma corrente é induzida em um condutor quando está exposto a um campo magnético em mudança. A corrente induzida na bobina do rotor é coletada pelo comutador, que a transfere para as escovas e em seguida para a carga externa, por exemplo, uma lâmpada, uma bateria em carga, enfim. Assim como o dispositivo é usado como motor, o computador inverte a conexão das bobinas do rotor a cada meia volta. No entanto, neste caso, isso serve para garantir que a polaridade da corrente produzida, ou seja, a direção do fluxo magnético, seja sempre a mesma. Portanto, um motor de corrente contínua pode ser usado também como gerador de corrente contínua, converter energia mecânica em energia elétrica. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de um motor, né, de corrente contínua, onde a gente consegue ver os computadores, as escovas, né, aqui o eixo, as bobinas do rotor, do rotor também, né? E aqui o estator é composto pelos ímãs permanentes. Então, quando você tem, né, os ímãs um fio, uma bobina, né, composta, né, aqui do rotor girando dentro de um estator, você tem a geração de tensão, né, e corrente ali nos computadores, né? Então, dessa forma, o motor de corrente contínua, ele funciona como gerador. Bom, agora vamos falar dos motores síncronos. Uma máquina síncrona é um tipo de motor elétrico que opera em sincronia com a frequência da rede. Bom, para você inicializar, né, um motor assíncrono, quando ele é inicialmente ligado, ele não consegue começar a girar por si só. Portanto, ele precisa de um motor auxiliar para garantir uma certa velocidade, próxima à sua velocidade síncrona. Simultaneamente, uma corrente contínua é aplicada no enrolamento do rotor, também chamado de enrolamento de campo, para criar um campo magnético. A corrente alternada é então aplicada no enrolamento do estator, enrolamento de armadura, criando outro campo magnético. Este campo magnético girante gira, né, a uma velocidade determinada pela frequência da fonte de alimentação e pelo número de polos do motor, conhecido como velocidade síncrona. Quando a velocidade do rotor se aproxima da velocidade síncrona, o motor pode ser sincronizado à rede, o que significa que o rotor agora está girando a uma mesma velocidade que o campo magnético girante do estator. Uma vez sincronizado, o motor síncrono manterá a mesma velocidade, independente da variação da carga, desde que a carga não exceda a capacidade do motor. Se a carga aumentar além do limite, o motor pode perder a sincronia e parar. Então, diferentemente do motor assíncrono, né, o motor síncrono, a velocidade que o rotor está girando é a mesma da velocidade do campo girante, ou seja, não há escorregamento, né, diferentemente do motor assíncrono. Então aqui a gente tem dois exemplos, né, de motores síncronos, conhecido também nesse caso aqui como servomotor, e aqui geralmente é um motor síncrono usado, né, para poder fazer correção de fator de potência. Bom, os motores síncronos, ele é composto de um estator, que é a parte externa fixa do motor, que contém os enrolamentos de armadura, o enrolamento do estator,
A corrente alternada é aplicada a esse rolamento para poder gerar um campo magnético rotativo. Ele também é composto por um rotor, que é a parte interna móvel do motor, que também contém os rolamentos de campo, o rolamento do rotor, e uma corrente contínua é aplicada a esse rolamento para poder gerar um campo magnético. Existem dois tipos principais de rotores para motores síncronos: o rotor de polos salientes e o rotor cilíndrico, ou rotor de polos lisos. O primeiro é usado em motores de baixa e média velocidade, enquanto o segundo é usado em motores de alta velocidade. O enrolamento de campo, né, do rotor. Esse enrolamento, quando alimentado com corrente contínua, produz um campo magnético no rotor. Enrolamento de armadura ou estator, quando esse é alimentado por corrente alternada, esse enrolamento produz um campo magnético giratório no estator, que é o campo magnético girante. Os anéis coletores e escovas, em alguns motores síncronos, anéis coletores e escovas são usados para fornecer corrente contínua aos enrolamentos do rotor. No entanto, muitos motores síncronos modernos usam alternador de excitação e retificador rotativo, evitando a necessidade de escovas e anéis coletores, que no caso podem, gerar muita manutenção e dar muito problema. Aqui a gente tem uma imagem, de um estator, que é muito parecido, com o estator do motor assíncrono. E aqui a gente tem os rotores, que é os rotores, é, rotor liso, o rotor cilíndrico, desculpa, que é esse caso aqui, e o rotor de polos salientes, Então aqui a gente tem a imagem dos rotores e do estator. Agora vamos para ferramentas e instrumentos utilizados. Bom, para essa prática a gente utilizou, somente dois multímetros digitais para poder fazer a medição da corrente e tensão. E agora vamos para a descrição do ensaio. Bom, a parte prática, como eu disse no começo, é o levantamento, da curva de magnetização de um motor CC, funcionando como gerador. Então, a configuração inicial, primeiro o motor é configurado como um gerador CC e uma carga resistiva conectada ao seu terminal de armadura. Isso é feito para garantir que a corrente da armadura seja mantida baixa. Além disso, um voltímetro é conectado em paralelo com a carga para medir a tensão gerada. E nós também, colocamos um amperímetro ali em série para medir a corrente. Bom, o motor é então acionado com uma velocidade constante, usando uma fonte de energia mecânica externa, por exemplo, um motor assíncrono, é um motor síncrono no nosso caso, alternado. Então, durante esse tempo, a corrente de campo é mantida em zero. Então, a corrente de campo é então aumentada em incrementos utilizando o varistor, e aí a correspondente tensão gerada, ou tensão de armadura, é medida a cada passo. Depois disso, nós anotamos os valores foram anotados para serem plotados, na curva. Então, os valores medidos de corrente de campo e tensão de armadura são então plotados em um gráfico para produzir a curva de magnetização. Então, aqui a gente tem, as imagens, do transformador que foi utilizado. Aqui é a ligação, do varistor no retificador para poder, termos a tensão contínua. E aqui é a montagem, final, onde a gente tem o varistor ligado aqui no transformador, na ponte retificadora, depois aqui alimentando, o motor, o gerador, E aqui a gente tem o amperímetro e também em paralelo nós tínhamos o voltímetro para medir a tensão. Bom, aqui nós temos, a placa, do motor de corrente contínua utilizado como gerador, E aqui nós temos, a montagem final, onde a gente tem o varistor, onde eu estou passando o mouse, o transformador, os retificadores, aqui o motor síncrono, utilizado para poder gerar, o motor de corrente contínua, e aqui os dois instrumentos, No caso, um utilizado como voltímetro e outro utilizado como amperímetro. Agora vamos para os resultados obtidos. Então, a tensão do varivolt foi aumentada no sentido crescente e decrescente, ou seja, nós fizemos uma medida da tensão subindo e depois uma medida da tensão descendo, ou seja, nós elevamos ele até 272 volts e depois fomos, decrementando essa tensão, ou seja, nós fizemos uma medida no sentido crescente e decrescente. Foi realizada a variação no varivolt de forma a aumentar a corrente de excitação até a saturação de 500 mA, Então a gente viu aqui que no máximo a gente chegou à medição de 500 mA do gerador e os valores foram anotados na tabela ao lado. Observa-se que mesmo com uma corrente do aumento Observa-se que mesmo com a corrente de campo igual a zero, uma força eletromotriz é induzida na armadura. Essa tensão é devida inteiramente ao magnetismo residual. Então aqui, falando dos resultados obtidos, nós temos aqui o valor da resistência de campo medido, 630 ohms. Nós fizemos a medição também.
E aqui, né, esse último passo, né, que a gente falou sobre esse magnetismo residual, é justamente aqui, que a gente tem aqui para 15,3 volts, nós tivemos uma corrente aqui que foi de 5 miliamperes, que pode ser considerada praticamente zero, né? Ou seja, para uma corrente zero, uma corrente nula, né, a gente ainda teve a presença de uma tensão, né? Então aqui nós temos, né, os resultados medidos, né, tanto no aumento da tensão quanto no decremento da tensão. Bom, com esses valores anotados, né, nós fizemos a plotagem dos dois, né? Então aqui a gente tem um gráfico da tensão gerada, né, pela corrente de campo. E a gente pode observar que, que esse gráfico é basicamente composto de três partes, né? Ele é composto de uma região linear inicial. Então, na parte inicial da curva, você verá que o fluxo magnético aumenta linearmente com a corrente de campo. Isso ocorre porque nesse estágio o material ferromagnético do motor não está saturado e pode, portanto, acomodar aumento no fluxo magnético com aumento na corrente de campo. Então a gente consegue ver que logo nessa parte aqui a gente tem uma região, né, aproximadamente linear, né? Tanto na tensão crescente, né, caracterizada pela curva azul, quanto na tensão nos valores anotados, né, decrementando a tensão, que é a curva cinza, né? Então a gente consegue ver que essa parte aqui, né, até aproximadamente aqui 200 miliamperes, a gente tem uma região linear. A gente também tem uma região de saturação, que à medida que a corrente de campo continua a aumentar, eventualmente atinge um ponto onde o fluxo magnético para de aumentar na mesma proporção. Essa é a região de saturação, onde o material ferromagnético do motor está quase completamente magnetizado e não pode acomodar mais linhas de campo magnético, linhas de fluxo magnético. Nessa região, mesmo que a corrente de campo continue a aumentar, o fluxo magnético não aumentará significativamente. Então a gente pode ver aqui que quando a gente, né, pelo fato da inclinação dessa reta aqui ter diminuído significativamente em relação à região linear, a gente pode ver que quando a gente aumenta, né, a corrente de campo, não acontece, né, um aumento ali significativo da tensão, né, gerada aqui. E, por fim, a gente tem um ponto de saturação magnética, né? Que este é o ponto em que o aumento adicional da corrente de campo não resulta em aumento significativo do fluxo magnético. A operação além desse ponto pode levar ao superaquecimento e danos no motor, pois a energia adicional fornecida na forma de corrente de campo não está sendo usada para aumentar o fluxo magnético, mas sim está sendo convertida em calor. Então a gente pode ver que mais ou menos nesse ponto aqui, né, que eu falei de 200 miliamperes, é um ponto, né, onde que a reta ela já muda a inclinação, né? Ou seja, a, é- a corrente de campo que está sendo gerada aqui, ela não está sendo, né, totalmente ela não está sendo usada para aumentar o fluxo magnético, né? E sim, ela está sendo convertida em calor. Então aqui, né, a gente tem o gráfico, né, gerado através das notações, e aqui a gente também a reta, nós temos também a reta de resistência. Bom, falando agora do escovamento, né? Quando um gerador é desligado, normalmente há uma pequena quantidade de magnetismo residual do circuito do campo. Esse magnetismo residual pode gerar uma pequena tensão quando o gerador é inicialmente ligado, mesmo que a corrente de excitação ainda seja nula. Esta tensão é conhecida como tensão residual. Quando o gerador começa a girar, a tensão residual do circuito de campo pode causar uma pequena corrente de campo a fluir. Essa corrente de campo cria uma força magneto-motriz que, por sua vez, gera um fluxo magnético. Esse fluxo magnético é somado ao fluxo magnético residual. Conforme o fluxo magnético aumenta, a tensão na armadura do gerador também aumenta. Essa tensão aumentada, por sua vez, pode fazer, né, fluir mais corrente através do circuito de campo, aumentando ainda mais o fluxo magnético. Esse processo pode continuar até que o fluxo magnético e, portanto, a tensão de armadura alcance um nível estável. Esse processo de aumento progressivo da tensão da armadura e do fluxo magnético é conhecido como escovamento do gerador. Então, né, esse é um processo crucial para muitos geradores CC, pois permite que eles iniciem a geração de energia elétrica sem a necessidade de uma fonte de excitação externa. No entanto, também significa que se o magnetismo residual for perdido, né, por algum motivo, por exemplo, se o circuito de campo for desmagnetizado, o gerador pode não ser capaz de iniciar a geração de energia elétrica e ser conhecido como perda, necessitação ou desmagnetização. Então, né, esse processo aí de escorvamento, ele foi identificado, né, no começo das medições lá, né, quando eu falei anteriormente, que, né, inicialmente a gente tinha uma corrente, né, bem baixa, quase nula, e ainda assim a gente tinha uma tensão. Então, esse magnetismo residual, né, também é uma característica aí
desse processo de escorvamento. Bom, falando das conclusões, né, a gente pode concluir que né, nós vimos o funcionamento de um motor de corrente contínua funcionando como gerador, né, e através das medidas nós tivemos, né, nós conseguimos levantar a curva de magnetização dele, e também vimos, né, um pouco do funcionamento também de uma máquina síncrona, né, que foi utilizada para poder fazer o tracionamento deste motor de corrente contínua. Então, né, a gente viu, né, nós conseguimos, né, fazer esses levantamentos, né, e conseguimos atingir aí o objetivo da prática. Bom, então esse é o fim da apresentação, né? Obrigado aí pela paciência de todo mundo.